No coração gelado das florestas do norte, onde os ventos uivavam como espíritos antigos e os deuses exigiam sangue, surgiram homens que pareciam ter cruzado a linha entre o humano e o divino. Eles não usavam armaduras, não temiam a morte, avançavam sobre os inimigos em transe, com olhos arregalados, espuma nos lábios e a força de animais selvagens. Eram os Berserkers, guerreiros que, segundo as lendas, lutavam possuídos pela fúria de Odin. Mas o que havia por trás dessa transformação? Apenas mito ou um ritual proibido ancestral que a história tentou enterrar? Durante séculos, os Berserkers foram retratados como aberrações ou heróis, como monstros pagãos ou instrumentos divinos. Mas a verdade pode ser muito mais perturbadora. E se esses homens não estivessem apenas fingindo? E se um ritual esquecido nas brumas do tempo tivesse o poder de apagar o homem e despertar a besta? Neste vídeo, vamos investigar as origens obscuras desse culto de guerra, vasculhar evidências arqueológicas que poucos conhecem e confrontar o mito com a ciência moderna. Você vai descobrir o que realmente acontecia antes desses guerreiros entrarem em batalha e por que esse conhecimento foi silenciado ao longo dos séculos. Se você busca mais do que a história contada nos livros, se você quer ir fundo, nas sombras do passado, onde mito e verdade se entrelaçam, então se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo, porque o que vamos revelar a seguir pode mudar a forma como você enxerga os vikings para sempre. As crônicas medievais falam deles com temor e reverência. Não eram soldados comuns. Os Berserkers surgiam nos campos de batalha urrando como feras, seus corpos nus ou cobertos por peles de animais, avançando como se a dor, o medo e até a razão tivessem sido arrancados de suas almas. Para seus inimigos eram o próprio inferno encarnado. Para seus aliados uma força tão instável quanto poderosa. Mas quem eram esses homens de verdade? Heróis com dons sobrenaturais? Psicopatas glorificados por poetas? Ou havia algo mais profundo, talvez espiritual, talvez químico? Por trás desse estado de fúria transcendental, fontes nórdicas os descrevem como seguidores de Odin, o deus da guerra, da loucura e da sabedoria oculta. Eles não apenas lutavam por ele, eles se entregavam a ele. Eram vistos como escolhidos, instrumentos vivos do caos necessário para o renascimento. Contudo, relatos de monges cristãos, que presenciaram essas aparições nos campos de batalha, falam de homens em frenesi, que não distinguiam amigo de inimigo, destruindo tudo ao redor, até que o corpo lhes falhasse. Estariam possuídos, enlouquecidos, ou condicionados desde cedo a perder a humanidade? O que os separava dos guerreiros comuns não era apenas a brutalidade. Era o estado alterado em que pareciam mergulhar. Um transe, uma transformação, que desafiava toda explicação racional. É nesse limiar, entre homem e besta, entre guerreiro e xamã, que começamos a desvendar o mistério dos Berserkers. A palavra Berserker aparece nos antigos textos, nórdicos com um peso que vai além da simples designação. Em sua forma mais aceita, ela é uma junção de ber, urso, e serker, camisa ou túnica. Literalmente significaria camisa de urso. Mas essa tradução revela mais do que parece. O urso, símbolo de força brutal, resistência e isolamento, era venerado em muitas culturas xamânicas como uma criatura liminar que caminha entre mundos, o da natureza selvagem e o do espírito. Usar a pele de um urso não era apenas proteção física, era um ato ritual. O guerreiro não se vestia como o urso, ele se tornava o urso. Acreditava-se que ao vestir essa pele e entrar em transe, ele canalizava a força espiritual do animal. E isso não se restringia a um simbolismo vazio. Para um homem daquela época, ser confundido com uma besta significava ultrapassar os limites humanos, tornar-se uma ferramenta viva dos deuses. A etimologia, porém, também oferece outra possibilidade sombria. Alguns estudiosos argumentam que ber pode derivar de bari, nu. Nesse caso, berserker significaria camisa nua. Isso se encaixa em descrições de guerreiros que lutavam sem qualquer proteção, confiando unicamente em sua fúria. Se isso for verdade, então a transformação Berserker não era apenas um processo de vestir a força, mas de despir a humanidade. Ambas as leituras, embora diferentes, apontam para o mesmo fenômeno: a ruptura com a identidade comum. Ser um Berserker era tornar-se outro. Algo perigoso, incompreensível e reverenciado.
Com o avanço da neurociência e da psicofarmacologia, estudiosos modernos começaram a questionar: e se a fúria dos berserkers não fosse apenas mística, mas também induzida quimicamente? Uma das hipóteses mais intrigantes aponta para o uso de Amanita muscaria, o cogumelo vermelho com pintas brancas, tão presente no folclore nórdico e siberiano. Esse fungo contém compostos psicoativos poderosos, capazes de induzir alucinações, estados de dissociação e sensações extremas de força e invulnerabilidade. Em diversas culturas xamânicas, esse cogumelo era usado em rituais para induzir estados de transe. Mas seria possível que os berserkers tenham usado essa substância para entrar em sua fúria divina? Estudos mostram que os efeitos podem incluir hiperatividade, agressividade descontrolada e ausência de dor, sintomas compatíveis com as descrições antigas. Outras teorias apontam para o uso de plantas como a beladona ou o estramônio, ambas conhecidas por seus efeitos alucinógenos. Contudo, há quem defenda que a resposta não está nos fungos, mas na própria mente humana. Transe induzido por hiperventilação, canto repetitivo, exposição ao frio extremo, jejuns prolongados e violência ritualizada são práticas que, combinadas, podem levar ao estado dissociativo descrito como Berserkerangr, a fúria berserker. A ciência ainda não cravou uma resposta definitiva, mas todas as evidências apontam para um ponto comum. O berserker não era apenas um guerreiro. Era um iniciado em práticas alteradas de consciência. E o que ele via, ou em quem se transformava, só os deuses saberiam. Ao contrário do que muitos pensam, os berserkers não eram um tipo de tropa regular no exército viking. Eles formavam uma espécie de irmandade, quase um culto, fechado, temido, reverenciado. Sagas e inscrições sugerem que esses homens passavam por processos iniciáticos severos nos quais eram privados de conforto, comida e luz, isolados da comunidade, submetidos a provações físicas e mentais extremas, tudo para matar o ego e despertar a besta interior. Durante essas iniciações, acredita-se que símbolos rúnicos eram inscritos nos corpos dos candidatos, e que rituais de invocação a Odin, o deus da fúria, e do êxtase guerreiro, eram realizados, sob condições extremas. O objetivo? Romper com a lógica humana, silenciar o medo, ativar o instinto puro de combate. O berserker era treinado para perder a consciência individual. Em batalha, ele deixava de ser um homem com nome, história e limites, e se tornava uma extensão da vontade divina. Não era apenas força bruta, era fé, doutrina, entrega absoluta. Por isso, mesmo entre os vikings, esses guerreiros eram vistos com ambiguidade. Honrados por sua força, mas temidos por sua imprevisibilidade. Eles respondiam a algo maior do que ordens. E isso, em qualquer sociedade, é perigoso. No centro do culto berserker está Odin. Mas não o Odin sereno e majestoso das interpretações modernas. Estamos falando de um deus xamânico, caótico, que buscava conhecimento através da dor e da loucura. Odin era o deus dos enforcados, da guerra, da poesia e da possessão. Ele andava disfarçado entre os homens, provocando desordem, quebrando certezas. Ele oferecia sabedoria, mas sempre em troca de algo. Um olho, um sacrifício, a sanidade. Os berserkers se consideravam seus escolhidos, e em seus rituais buscavam fundir-se com a essência do deus. A fúria de Odin não era destruição vazia, era transformação. Era a destruição do eu racional para revelar a verdade crua da existência. Durante o transe berserker, muitos relatos falam de visões, vozes, possessões. Os guerreiros acreditavam estar agindo sob comando direto do deus. E quando a batalha acabava, muitos não conseguiam mais voltar à consciência comum. Hoje, chamar isso de fanatismo seria reduzir uma experiência espiritual complexa. Para aqueles homens, ser possuído por Odin era o destino mais glorioso que podiam alcançar, mesmo que isso custasse sua alma. Com a chegada do cristianismo ao norte da Europa, os berserkers deixaram de ser tolerados como parte da cultura guerreira. Para os missionários, esses rituais de fúria não eram apenas heréticos, eram demoníacos. Documentos eclesiásticos descrevem os berserkers como homens que faziam pactos com forças obscuras, que perdiam a razão e atacavam até os próprios companheiros.
A igreja viu neles uma ameaça à ordem e à fé, e os caçou com rigor. Em muitos locais os rituais foram proibidos. Ser chamado de berserker passou de honra à maldição. Alguns foram executados, outros expulsos, muitos silenciados pela história oficial. A transformação de guerreiros divinos em monstros pagãos foi estratégica. Era necessário demonizar o passado para justificar o novo poder. Assim, os registros foram reescritos, os símbolos apagados. E o culto mergulhou nas sombras. Mas a memória sobreviveu. Nas sagas, nas lendas, nos sussurros entre gerações. Porque algumas forças, por mais reprimidas que sejam, sempre voltam à tona. A ciência moderna tem recuperado pistas deixadas pelos próprios berserkers, fragmentos esquecidos por séculos. Na Noruega, Islândia e Suécia, arqueólogos encontraram túmulos contendo crânios de ursos ao lado de restos humanos, armas cerimoniais e objetos ritualísticos. Alguns desses enterros apresentam características incomuns: corpos posicionados de forma não tradicional, marcas de escarificação e inscrições rúnicas que mencionam fúria, sacrifício e Odin. Uma runa em especial, a Tiwaz, símbolo da guerra e da entrega ao destino, aparece com frequência nesses contextos ao lado da Ansus, associada à comunicação com o divino. A combinação sugere que esses homens eram de fato considerados canais dos deuses. Relíquias como tambores, amuletos e até fungos fossilizados foram identificados. Esses achados reforçam a hipótese de práticas xamânicas intensas. O mais inquietante, porém, é a repetição de símbolos que remetem à transformação, como o urso e o lobo unidos em um mesmo corpo. A arqueologia não pode provar o transe, mas pode provar que algo estava sendo preparado, celebrado, enterrado com reverência. Algo que ia muito além da simples guerra. Nos tempos modernos, os Berserkers ganharam nova vida em jogos, séries e filmes. De Assassin's Creed Valhalla a Vikings, esses guerreiros são retratados como brutos sanguinários ou anti-heróis trágicos. Mas o que se perdeu no meio disso tudo? A profundidade ritual, a conexão espiritual e a natureza iniciática do Berserker muitas vezes são ignoradas. A cultura pop gosta do impacto visual, dos gritos, da violência, da insanidade, mas raramente explora o que levou um homem a se entregar a esse caminho. Não eram apenas máquinas de matar, eram buscadores de algo mais. E talvez o verdadeiro horror, ou a verdadeira beleza, dos Berserkers esteja nisso, em sua decisão de abandonar os limites humanos por uma causa maior que eles próprios. Menos conhecidos que os Berserkers, mas igualmente assustadores, os Ulfhednar, pele de lobo, formavam uma casta guerreira tão ritualística quanto selvagem. Eram devotos de Odin, como os Berserkers, mas invocavam o espírito do lobo, astuto, veloz, implacável. Muitos historiadores acreditam que os Ulfhednar atuavam como batedores e assassinos silenciosos, infiltrando-se antes das batalhas, causando terror psicológico entre os inimigos. Seus rituais, ainda mais secretos, envolviam caçadas noturnas e simbologia ligada à matilha, ao instinto coletivo. A razão pela qual desapareceram dos registros pode estar na sua própria natureza. Eles operavam fora da estrutura social comum, sem honra, sem glória, apenas missão. Talvez por isso tenham sido os primeiros a serem eliminados pelas forças cristãs. Hoje, os Ulfhednar vivem apenas nas entrelinhas das sagas e nas marcas deixadas por seus dentes nos ossos de seus inimigos. Mesmo após 1000 anos, a imagem do Berserker ainda ecoa. Em soldados em transe durante o combate, em lutadores que dizem desligar a mente antes da luta, em relatos de pais que salvam filhos sob força sobre-humana. O estado de fúria absoluta, aquele ponto em que a razão se apaga e o instinto assume, parece fazer parte do que somos. Psicólogos junguianos associam o arquétipo do Berserker à sombra interior, à parte reprimida, violenta, instintiva de nós mesmos que, em certas circunstâncias, toma o controle. Em tempos antigos, esse lado era canalizado por meio de rituais. Hoje ele explode em surtos de raiva, violência ou fanatismo. O Berserker, nesse sentido, continua vivo. Não como um guerreiro nórdico coberto por peles, mas como uma memória latente dentro de cada ser humano, uma lembrança ancestral de que, quando a razão falha, a besta pode retornar. Ao longo deste vídeo, mergulhamos fundo nas origens, crenças e rituais que cercaram os Berserkers. Vimos como esses guerreiros romperam com a lógica do mundo para abraçar algo mais sombrio,
mais antigo. Seja por meio de substâncias, fé ou puro condicionamento, eles encontraram uma porta para além do humano e decidiram atravessá-la. Hoje, mais do que nunca, somos fascinados por figuras que ousaram desafiar os limites, que caminharam na beira do abismo e deixaram sua marca. Os Berserkers foram tudo isso. Humanos que tentaram ser deuses e, no caminho, tornaram-se feras. Mas a grande pergunta permanece. Eles realmente se transformavam? Ou foram apenas vítimas de um mito poderoso demais para ser esquecido? Se você chegou até aqui, é porque também sente o chamado do passado, esse eco ancestral que nos lembra de onde viemos. Para não perder a próxima batalha contra o esquecimento, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente sua teoria. Porque a verdade, por mais brutal que seja, sempre merece ser enfrentada.